Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast A Tangará que eu quero. Estamos aqui levando para vocês as informações, né? Sempre trazendo aqui conversas com diversas personalidades da cidade, classe empresarial, estamos falando do esporte, da saúde, da educação, vários assuntos aqui no canal. Você que está chegando agora, eu já peço para que você possa deixar o seu like, deixe seu comentário. Se você também puder, inscreva-se no nosso canal, possa indicar para outras pessoas, para a gente atingir aí outras pessoas, que vai ser muito legal. Bom, e hoje vamos falar 100% de trânsito, né? Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje aqui Tenente Coronel Henrique e também a Fran. Então, hoje, vocês que estão acompanhando aqui, vamos sair tudo de trânsito aqui. Muitas coisas importantes vai ter para vocês aqui hoje na Tangará que eu quero. Já quero dar as boas-vindas aqui ao Tenente Coronel Henrique. Bom, bem-vindo aqui ao nosso canal Tangará que eu quero. Muito obrigado pelo convite, Luiz Marcos. É um prazer estar aqui hoje, batendo um papo, levando um pouco de conhecimento a toda a população tangaraense. Espero estar contribuindo, né? O nosso desejo é sempre contribuir à construção de uma sociedade melhor. Maravilha. Também umas boas-vindas para a Fran. Primeira vez aqui no A Tangará que eu quero, Fran. Bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigada. Agradeço o convite, também agradeço o nome do departamento, né, de trânsito de Tangará, certo? E estamos aqui, como o coronel disse, para contribuir. Nós estamos com as pessoas certas aqui hoje para falar de trânsito, né? Nós estamos com o comandante, o senhor está com o comandante local na cidade de Tangará da Serra hoje, e trânsito está sendo aí, nesse mês de maio principalmente, uma problemática muito grande, né? E nós sabemos que muitas vidas já se foram do trânsito, né? Vamos falar um pouco de educação de trânsito, falar um pouquinho sobre a lei seca, vamos falar de alguns assuntos aqui. Então já quero passar para o Tenente Coronel Henrique para falar um pouquinho para nós vamos começar a falar da lei seca, né? É uma lei que as pessoas estão um pouco assustadas, mas está vindo muito para contribuir com a sociedade, Tangará da Serra. Exato, Luiz. A lei seca, na verdade, já está instituída em lei há muitos anos, né? Nós, aqui em Tangará da Serra, não executávamos da forma como deveríamos. Nós não tínhamos a estrutura necessária para isso, mas desde o ano de 2022, o governo do estado vem realizando esse trabalho em todo o estado de Mato Grosso, e Tangará da Serra agora foi incluso. Desde o ano de 2022 começou, teve algum probleminha, agora 2023 firmou. E nós vemos realizando diversas operações ao longo desse 2023 e agora 2024. 2024 já foram 11 operações. Me corrija se eu estiver errado, tá, Fran? Não, está correto. Já foram 11 operações e os resultados, eles são satisfatórios, uma vez que vários condutores são flagrados ainda conduzindo sob influência de álcool. E deixando bem claro, tirando esse mito, né? Criar-se um mito que a lei seca é um bicho-papão, que a lei seca está aqui para acabar com a diversão das pessoas, está aqui para multar, é uma campanha arrecadatória do governo do estado, é o contrário. Nós estamos tentando levando segurança às pessoas que utilizam o trânsito, porque a grande maioria das pessoas, elas andam corretamente, deixando isso bem claro. Elas andam devidamente, são devidamente habilitadas, estão com seus veículos devidamente regularizados, estão com seu veículo em condições de circulação. Agora, acontece que há uma pequena parte da população que ela está em desconformidade. Parte da população não possui a Carteira Nacional de Habilitação, que é um documento necessário que habilita aquela pessoa a transitar pelas vias da cidade. Certo. Ou o veículo esteja em desconformidade com alguma legislação com relação ao caso dela transitar pela cidade, ou o veículo esteja em más condições de uso, né? Então, para se ter uma ideia, de 1.700 veículos abordados, pouco mais de 300 veículos são notificados. Ou seja, a grande maioria não são notificados. Então, é um percentual, é muito ainda, é muito, mas assim, se nós for parar para analisar, um veículo que esteja em desconformidade, às vezes ele não tem uma desconformidade, ele tem duas, tem três. Às vezes o condutor também estava conduzindo sob influência de álcool, às vezes ele não era habilitado, então ele vai ter mais de uma notificação. Então, se a gente analisar do ponto de vista mais técnico,
a grande maioria das pessoas estão em conformidade. E isso, temos que demistificar esse mito que foi criado, que ela veio para prejudicar as pessoas, que ela está aqui, que está aqui para punir as pessoas. Não, ao contrário, nós estamos aqui para coibir que aqueles maus condutores, aqueles condutores que não têm habilitação, que não possuem capacidade ou estejam em desconformidade utilizando o álcool e conduzindo, essas pessoas vão ser devidamente fiscalizadas e, claro, caso for constatada a irregularidade, serão tomadas as ações descritas no código e não pela bel vontade do agente. O agente ali é permitido a ele fazer o que está escrito em lei. Ele não pode exceder aquilo. Às vezes algumas pessoas falam, pô, mas é só isso. Pô, mas eu estava só com minhas lanternas queimadas. Só que ela não entende o risco que isso, num local noturno, isso pode criar. Sem dúvida. Eu já presenciei acidentes em que a pessoa, ela sofreu o acidente por quê? Por falta de iluminação. Aí ela acha que por conta de uma lâmpada, pequena lâmpada, aquilo não vai causar um acidente. Mas seto tá queimado lá, ele vai fazer uma conversão lá, não tem como o cara saber se ele vai virar para a esquerda, vai para a direita. Aí que tá. E o código de trânsito é bem claro. Né? Existe um manual de fiscalização. Esse manual de fiscalização prevê quais são as medidas administrativas a serem tomadas pelo agente. Ou seja, o agente não pode fazer nem mais e nem menos. Fazer o que está lá na lei. Exatamente. E ali, enquanto estamos ali fazendo as fiscalizações, a gente... algumas pessoas acham que a gente tem um prazer, né? Tem um prazer de aplicar multa, prazer de fazer apreensão. Não é. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Os agentes agem conforme estabelecido em lei. Maravilha. E o município também é uma parceria agora, está uma boa parceria. A Fran, que representa aí o município, a DETRAVE, onde o município entra aí nesse apoio aí para a Polícia Militar, Fran. Então, nós também estamos acompanhando, né, a lei seca, como o coronel disse, nós não sentimos prazer, na punição. Muito pelo contrário, nós ficamos muito, assim, felizes, apesar de ser uma obrigação, né, da pessoa ser habilitada, estar com documentação em dia, né, estar com todos os equipamentos ali, mas mesmo sendo uma obrigação, nós ficamos felizes em ver, né, que tá correto, né, pode seguir. Então, realmente é uma ação que está voltada para a segurança e nós estamos juntos nessa, né, e está sendo muito interessante, muito importante mesmo. Eu espero aí que continue, porque os resultados, né, a gente está vendo, até conseguindo, como o coronel falou, ver a questão, ter essa noção, essa dimensão do quanto as pessoas estão ingerindo bebida alcoólica e insistindo em dirigir, né? A coisa está bem complicada. agravada. Então, nesse caso, com relação à lei seca, né, nós estamos aí trabalhando, né, junto a não só a Polícia Militar, né, mas os outros órgãos de segurança, né, que estamos juntos, Bombeiro Militar, Polícia Civil, né, Coronel, Politec, Exato. Enfim, o Polícia Detran Penal. também, São todos né? os jogos de segurança imbuídos aí nesta ação. Todos. E assim, lembrando também que nós não estamos apenas trabalhando na parte, assim, operacional de fiscalização. Nós estamos trabalhando também com a questão da educação, da orientação, né? Certo. Porque é importante, é necessário, a gente sabe disso, ainda mais agora, esse mês que ele é dedicado ao trânsito, né? O Maio Amarelo. Esse ano traz até um tema bem... como todo ano, ele é atualizado, né? Ele tem um tema. E esse ano eu achei muito interessante. A paz no trânsito começa por você. A paz no trânsito começa por você. Certo. Isso diante dos conflitos mundiais que nós estamos vivendo, também a questão da violência no trânsito, né? O estresse diário, né? Brigas de trânsito, essa violência, toda a violência em si, né? Então, acredito que em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos de paz, certo? No trânsito também não seria diferente. Então, achei bastante interessante. Então, a gente está focando muito na questão das campanhas, não só no mês de maio, lembrando, né? Sim, pode ser durante o ano todo, né? O DETRAVE está disposto, inclusive...
A gente vai nas empresas, nas escolas, é só solicitar pelo site, né, da prefeitura, procurar lá o departamento de trânsito, solicitar o horário, né, a data, se a gente tiver disponível, senão a gente encontra um outro dia, um outro horário, e estamos lá. E então, assim, e eu costumo falar, eu estou falando agora, pelo menos com relação a essa campanha, que as pessoas muitas vezes questionam, mas por que começa por mim? Né? Por mim, por você, por nós condutores. Por quê? Qual é a maior causa dos acidentes? Né? A falha humana. O certo? carro está ali para ser conduzido por alguém, né? Por uma pecinha que está ali atrás. Nós temos, né, falha mecânica, temos as questões, assim, questões das condições das estradas, da sinalização. É mínima, né? Mas, né, a questão da falha humana, a gente sempre cita a imperícia, que o coronel falou, por exemplo, a falta de ali ter orientação, tirar a CNH, né, obter a sua CNH, estar também atualizado quanto ao Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, a questão de conhecimento, né? Então, essa imperícia é a falta de conhecimento. A imprudência é nós temos o conhecimento, porém, não utiliza ele. Não, nós burlamos, né? Por que eu vou parar no sinal vermelho, não é verdade? Eu sei que eu tenho que parar, mas vou furar. Acho que dá para ir, né? Dá para ir, vou furar. E também a questão da negligência, que é a falta de atenção total. Em Tangará, infelizmente, nós temos uma falta de observação da sinalização que é incrível. Tremendo. Situação, hein? Esse trabalho que eu fiz de pós-graduação no passado, eu foquei somente nas mídias sociais, porque é uma coisa atual, né? Observando aqueles vídeos que as empresas, geralmente eles conseguem, né? Nas empresas e tal, e que são flagrados, principalmente nos cruzamentos, esses acidentes, certo? Ou seja, alguém avançou a parada obrigatória. Alguém ali estava errado, né? E a maioria dos acidentes que eu analisei de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, analisando, assim, pelos dados das imagens e o texto, assim, né? No caso, a legenda, enfim, o que eu pesquisei ali, a maioria era o quê? Avanço da parada obrigatória. Não para. Não, eles brincam, muita gente brinca, acredito eu, de roleta russa mesmo, né? Travessa e assim, né? Consequência zero. Exatamente. Então, por isso a questão da paz no trânsito, né? Que a gente está a campanha, sim, por conta dessa falha humana, essa falha humana. Atento, né? Exatamente. E aí, nesta seara tão vasta, né, Coronel, na questão do trânsito, foram falando um pouquinho sobre essa questão, as pessoas, mesmo tendo aí um número grande de acidentes, parece-me que não surte muito efeito aí, mesmo com as blitz, mesmo as pessoas ali, os agentes de trânsito ali participando, falando, e as pessoas parece que a cada dia que passa, parece que aumenta o número de acidentes em Tangará da Serra. É interessante você tocar nesse assunto aí, Luiz. Aparentemente, né, as mídias sociais potencializaram, né, o conhecimento desses acidentes. Ou seja, se nós olharmos estatisticamente, não há uma grande diferença dos acidentes de trânsito. Há, sim, continua um número altíssimo de acidentes, tá? Só que, estatisticamente falando, não há um aumento significativo. Há um aumento, só que dentro de uma margem, aceitável. Certo. Então, assim, os agentes vêm trabalhando, tá? Todos os órgãos de segurança pública, a Fran muito bem disse que a lei seca, ela é composta por diversos órgãos, né? Eu não vou aqui repetir, mas sim. É uma força-tarefa. Essa é a grande verdade. É uma força-tarefa para tentar conter principalmente os acidentes graves. O que acontece, na verdade, pequenos acidentes com danos materiais, é corriqueiro isso. O que não é aceitável são esses acidentes graves. Pessoas fatais, são pessoas que estão perdendo a mobilidade, são pessoas que perdem membros, tem pessoas que vão perder ali a sua vida. Ela vai ficar com a vida totalmente comprometida no futuro. E o pior é que dentro da cidade é pior ainda, Exato. Né? Dentro da cidade. As pessoas têm que começar a respeitar a sinalização de trânsito. Quando tem uma placa de 30 km por hora, não foi que quem instalou aquela placa ali, ele achou que ali... só 30, né? É só 30. Não, ele foi ter um estudo sobre isso.
tá? Ali, quando é feito a engenharia de trânsito, ele limitou aquela velocidade 30 ou 40, que as nossas vias só permite isso, tá? Sim, sim, Tangará da sim. Serra não tem outra 30 e 40. É 30 e 40. Salvo engano, talvez tenha algum lugar que permite 50, mas é só 30 e 40. Significa que aquela via foi projetada para que, se caso aconteça algum imprevisto, o condutor tenha capacidade para ou desviar ou parar e ele tenha tempo de reação. Quando a gente desobedece isso, significa que a gente não tem tempo suficiente para poder reagir. É muito rápido. Certamente vai acontecer o acidente. Então, caso a direção defensiva é isso. Se fala muito, o que é direção defensiva? Direção defensiva. Direção defensiva é você utilizar as regras e obedecer às leis de trânsito. Se você utilizar todos os locais onde está sinalizado compare, você parar e você andar dentro da velocidade prevista pela via, certamente você vai conseguir desviar de todos os imprevistos. Nossa. Certamente. Porque você tem tempo de reação suficiente. Velocidade, atenção, tudo Exato. respeitando ali as regras. É muito tranquilo. claro. O grande problema é que nós burlamos as regras de trânsito. A gente quer usar o celular quando está parado no sinaleiro, e ali você está ali, acaba prestando atenção. Ou você presta atenção no celular ou no sinaleiro. Quando você presta atenção no celular, você esquece o sinaleiro. Aí quem está atrás já fica nervoso, já começa a buzinar. E aí o que acontece? Ela falou uma coisa muito interessante, a violência no trânsito. E está acontecendo também muita violência no trânsito, hein? Mas aconteceu algo, assim, é típico de cidade grande, né? Aqui em Tangará da Serra, agora esse mês, um indivíduo passou com um carro por cima de um motociclista. Nossa, porque eles se discutiram no trânsito. Olha aí. Exatamente. Um discutiu com o outro, né, no trânsito. Quem estava no veículo não ficou satisfeito e seguiu o outro cidadão que estava na motocicleta, colidiu com ele e passou por cima. Passou por cima do cidadão? Passou por cima. O cara se lesionou, né? Aí ele foi detido, foi levado para a delegacia. Rapaz, que situação, hein? Mas para você ver que ponto que chega. As pessoas não têm humildade, às vezes, de chegar e falar, me desculpe, eu errei e tal. Não, parte para a ignorância, parte para a discussão. É uma coisa horrível, entendeu? O Brasil vive hoje uma epidemia de acidentes de trânsito. E nós... Isso é o Brasil inteiro, cara. É o Brasil inteiro. Quem acha que é só cidade X, não, quem acha que é só Tangará, tá tranquilo. Mas é por conta do comportamento das pessoas, Luiz Marcos. Hoje, o nosso comportamento é imediatista. Nós queremos para agora. Eu tenho uma reunião agora, 7 horas. Você sai de sua casa faltando 5 minutos. Nossa. Você quer chegar com 5 minutos num determinado ponto. Aí vai passar da velocidade. Vai passar da velocidade prevista, vai furar, às vezes, um sinaleiro. E aí é onde acontece o acidente. Entendeu? Se as pessoas se prepararem para um compromisso, elas saírem aqui dentro de Tangará com 20 minutos, é o tempo suficiente dela chegar, para ela ir na velocidade permitida pela via. Porque a cidade não é grande o suficiente. Agora, com 5 minutos não dá tempo. Não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir. E a chance dele se envolver no acidente é muito grande. Muito grande, não vai ter como, né? E aí é onde entra a educação, que entra a parte do município, em parceria também com a Polícia Militar, e são as blitz educativas que vocês também estão sendo executadas, né? Sim. Mas isso teria que aumentar as blitz educativas ou a esperança de melhoras aí? Parece que está um pouco... Como que está a esperança da melhora em cima da educação do trânsito aí, A esperança é o tipo que morre, né? A gente tem que falar assim, né? Porque, enquanto há esperança, né? A vida. A vida. A gente tenta reforçar, né? De todas as formas possíveis, né? O que está dentro do nosso alcance, né? Como eu digo, existem essas palestras que a gente realiza nas empresas, nas escolas, também a questão da panfletagem, né, nas ruas, agora com a questão da Lei Seca, principalmente esse mês, assim, até foram mais, né, Coronel, mas nós realizamos muito mais, assim, ações educativas, inclusive, uma bem interessante é a questão do amigo da rodada. Amigo da rodada? O amigo da rodada. O que é o amigo da rodada? O amigo da rodada funciona assim, nós vamos até alguns estabelecimentos, né? Certo.
geralmente bares onde se consome bebida alcoólica, né? Então, ali a gente faz uma abordagem desse lado educativo, orientativo, conversa ali com as pessoas, passa informações, troca informações, e aí nós oferecemos para que as pessoas conheçam o aparelho, né, que é utilizado durante as operações, chamado etilômetro, certo? E as pessoas são convidadas a conhecê-lo, a testá-lo, saber como ele funciona, até para a gente aproximar um pouco as pessoas do nosso trabalho, do que é realizado ali, né, dentro das operações. Então, essas pessoas são convidadas, como é uma ação educativa, não punitiva, elas geralmente são muito mais solícitas do que durante as operações de fiscalização, que muita gente fala, né, eu me recuso, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado, então eu não quero. Dessa forma é diferente, então aí a gente consegue fazer com que eles conheçam o aparelho e como que funciona, né? E aí, essas pessoas na mesa, elas fazem o teste, e aquela pessoa que foi ali realmente para ser o amigo da rodada, que é aquele que não vai ingerir bebida alcoólica, enquanto os outros amigos aproveitam, é aquele que vai conduzir, né, os seus amigos de volta para casa, né, tanto na ida ele vai ter que se comprometer de não tomar. Exatamente. Ali, e aí ele faz o teste, ele realmente comprova, né, dá 000 lá. Então, a gente costuma dar um brinde, parabenizar, né, a pessoa, tirar uma foto bacana, assim, né, temos até uma plaquinha, né, e a gente faz com que as pessoas, dessa forma, se aproximem mais, né, de como funciona realmente essa operação. Entendi. E as pessoas também, eu vejo que elas perdem um pouco aquele medo, aquele receio, né? Elas têm um pouco mais de confiança no trabalho que está sendo realizado, né? E nos aproxima mais, porque nós não somos monstros que estamos aqui apenas para punir, né? Enfim, a gente consegue também sorrir, né? A gente consegue dar uma descontraída. Eu quero só complementar o que a Fran falou aí. Essa Amigos da Rodada, ela quebra o gelo. Quebra o gelo. Ela quebra o gelo. Quando a gente chega e aborda as pessoas, o cara fala assim, mas eu não vou ser... Não, calma, aqui é só um teste. Isso aqui é para mostrar para você que caso você fosse flagrado conduzindo o veículo, olha aqui, aí faz o teste. Vai mostrar para ele. O que aconteceria aqui? Olha, no valor aqui aferido, caso o senhor tivesse sido parado numa blitz, o senhor tomaria uma multa. Você sabe o valor dessa multa? Não, R$ 2.934. Tudo isso, tudo isso. Mas detalhe, aí uma outra pessoa, do senhor não é só multa, do senhor, além da multa, o senhor vai preso. O cara alcoolizado vai pra cadeia. Vai preso, o senhor vai preso. Aí ele já fica assustado. Mas vai preso, além da multa, o senhor vai pra cadeia. Detalhe. Vai ter que pagar na cadeia alguma coisa também. Não, exatamente. E detalhe, a fiança é na hora. Tem que pagar na hora a fiança? Senão fica preso. Olha aí que situação. Vai subir. É sério o negócio. É sério, não é brincadeira. Ele vai estar alcoolizado, ele vai pagar multa e ainda vai... Não, a multa ele não paga na hora. A multa ele tem o direito no registro, ainda... Isso é interessante, tá? Certo. A pessoa tem o direito ao recurso, então ele pode recorrer. Ele vai recorrer daquela multa. Ele pode recorrer tranquilamente. Se ele está alcoolizado. Só que a prisão... Ela não tem como ele... Não tem para onde ele correr, ele vai preso. Aí ele pode, posteriormente, durante o processo criminal, que ele vai responder o processo. Vai responder o processo. Só que para ele sair da cadeia naquele momento, ele vai ser estipulado para ele uma fiança. Certo. Aí o delegado vai arbitrar conforme as condições financeiras de cada um. Geralmente... orbita entre um salário, podendo chegar até... Tem um limite aí, coronel? Não, é muito, tá? Na lei seca, situação, na lei seca... Eles falam do limite da... Não tem. Não, é porque não isso aí fica muito ligado à condição financeira de cada um. Então o delegado ele pode arbitrar em 5 salários mínimos pro cidadão aí. 10 salário mínimo. Pode. E se o camarada não pagar fica detido? Ele vai para o centro de detenção provisória. E sobe pro sobe e aguardando a audiência de custódia. Rapaz. Dependendo da circunstância, ele passa pela audiência de custódia e continua preso. Se ele não pagar a fiança. Se ele não pagar a fiança.
Olha aí, então... A coisa é séria, Luiz. Interessante. Esse ano, vou só falar um dado aqui, só esse ano foram 111 pessoas presas. De janeiro até agora. Maio agora. Até maio. 111 pessoas. Presa na lei seca, fora da lei seca, do dia a dia. Ah, fora da lei seca? Tem os fora da lei seca. Tem que são pessoas que são flagradas pelo serviço da Polícia Militar. Que está alcoolizado também. Que está alcoolizado, ou se envolveu em acidente, ou a polícia flagrou. Mas esse 111 está junto ou está separado? Está separado, só lei seca. Só lei seca, 111? 111 pessoas presas. Então, se for para... Só que assim, a grande maioria dessas pessoas, elas acabam conseguindo pagar a fiança. O cara liga pro pai, pra mãe, pra sogra, pro sogro, e aí que pro genro. Aí que é o grande detalhe, né? Pro cunhado. É um grande desespero, né? Desespero do cara porque ficar preso. não quer ficar preso e aí a família tem que mover mundos e fundos para conseguir o dinheiro para ele poder sair. E é dinheiro... no cash ali, no tem cash. que pagar. Pix, então pode fazer o Pix também. Não tem Pix, não tem cheque, não tem cartão, não tem transferência, não tem boleto. É no dinheiro. Aí você tem que arrumar dinheiro de todo jeito. Exatamente. Então, assim, o que a gente tenta levar nessas... Voltando ao assunto anterior, mesmo tá? assim... do Amigos da Rodada, é conhecimento. Nós precisamos levar conhecimento à população que isso não é brincadeira. Rapaz, olha, o bolso do cidadão vai... Eu até, aproveitando a oportunidade, né, teve recentemente um caso que as pessoas em Tangará estão muito revoltadas ainda, de um entregador. Se eu não me engano, é até Charameu, acho que é Henrique, se eu não me engano o nome dele. Henrique, o nome do rapaz, 21, 22 anos. Né? 20 anos. Muito jovem, muito jovem. Anos. Estava trabalhando, ele perdeu a vida por conta de um condutor que estava conduzindo sob influência de álcool. Nossa. Gente, isso é inaceitável. E está preso esse cidadão? Esse cidadão, eu não tenho essa informação. Deve ter ido preso, mas pagou a fiança e libera, né? Assim, ele certamente, né, vai responder aí, o Ministério Público vai oferecer a denúncia aí por homicídio, mas o que a gente tem que entender como população, entender como parte da sociedade, é que nós temos que mudar os nossos hábitos. Isso aí é um hábito, né? Esse é um hábito que meu pai fazia, meu avô fazia e tal. Beleza, já passou. Hoje nós vivemos outra realidade. Já pensou? Nós precisamos mudar comportamentos, tá? E o comportamento de conduzir um veículo sob influência de álcool é inaceitável. É uma arma. Um veículo hoje é uma arma na mão de uma pessoa. Você decide sobre a vida de várias pessoas. Se você não é imprudente, imperito ou negligente, você pode ceifar vidas. Então a gente tem que ter um cuidado especial no trânsito. Nós gostamos muito de vias boas, né? De vias que a gente possa andar, desenvolver uma boa velocidade, mas não adianta nada se a gente não respeitar as regras. Já pensou a cabeça, se as pessoas começarem a andar de qualquer forma, se não tiver regras, se todo mundo não passar a respeitar, vai virar aquele trânsito caótico da Índia lá que a gente vê nos vídeos, como que eles né? Acho que até montagem aquele negócio não pode. Parece uma brincadeira, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto algum vídeo nesse sentido, né? É caótico, gente. É difícil. Ali não existe, né? O trânsito ele tem a mesma regra em todo quanto é lugar do mundo, ele é universal. O coronel, e um cara desse aí que ele é pego pela lei seca, né? Ele vai pra cadeia lá e paga a fiança e sai. Ele vai perder a CNH dele ou só pontuação? Vamos deixar a Fran falar, porque eu falo muito. Como é que funciona isso aí, Fran, esse cidadão que é pego então, são 12 meses, né, de suspensão. Pegou, certo. Ele é alcoolizado, ele responde. Ele responde primeiro processo administrativo, né? Exatamente. Aí, 12 meses. Aí, se ele for julgado que, de fato, o agente ali que fez a autuação estava correto e ele não conseguiu comprovar que, de certa forma, ele estava correto, foi julgado procedente ali, a penalidade é 12 meses com 12 direito de dirigir suspenso e ele vai ter que fazer aula de novo. Vai ter que fazer tudo novamente para pegar a CNH dele. Exatamente. Então, tem uma implicação legal. Rapaz, mas e um negócio desse aí, com todas essas penalidades aí, parece-me que as pessoas não caem a ficha para começar a ter um comportamento alterado, né? Retroceder aí, falar, não, eu já fui pego já e vou continuar infringindo a lei. E tem detalhes, tem reincidentes, tá? Tem reincidente? Já flagramos reincidente já na lei seca.
Ô, Fran, o cidadão que recusa a sopar o bafômetro, ele não vou assoprar isso aí não, eu tô bem. Então, o que é feito com o cidadão desse aí? Olha, ele, como a gente costuma dizer, o cidadão ele é convidado a fazer o teste, certo? Ele não é obrigado. Porém, a recusa, querendo ou não, ela também implica em uma notificação, tá? E também a questão da suspensão. E ele pode ser conduzido, um cidadão desse aí, se ele recusar? Depende da situação. Depende. Se ele não aparentar, certo? Se ele não aparentar estar alcoolizado, estar embriagado, certo? Porque às vezes a pessoa, ela... Lembrando que um copinho de cerveja, tá? Ainda mais dependendo do organismo da pessoa, ele acusa já para ser crime mesmo, dependendo 3,5? Que até 0,33, né, por litro? Coronel? É 0,33. 0,33. É considerado, até 0,33 é considerado apenas infração de trânsito. Infração. Aí ele não vai pro CISC, né? Não desce pro CISC. Acima disso é considerado crime. Aí ele já desce pro CISC. CISC. Passou de 0,33, é crime. O cidadão já vai ter que ser conduzido. Sim. Exatamente. Se ele recusar e não aparentar, ele vai, da mesma forma, ser notificado, vai ser o mesmo, a multa vai ser a mesma, entendeu? Existe também a questão da suspensão. Mas só isso se ele não aparentar alcoolizar, exatamente, né? se ele não aparentar. E aí o que vai acontecer? Se tiver alguém habilitado junto com ele, que tiver em condições, também vai ser submetido ao teste do etilômetro, aí o veículo, a pessoa, né, pode se responsabilizar, levar esse veículo. Se ele estiver sozinho, vai ser apreendido e depois é que ele vai resolver a situação para retirar. Mesmo que ele não fez o teste, aí o veículo vai ser apreendido. Apreendido, se não tiver um habilitado ali no momento em condições de levar o veículo dele. Lembrando que na operação não existe, eu vou chamar meu pai, minha mãe, um amigo para vir buscar. Não há essa possibilidade. Não há, porque atrapalha ali o andamento da operação, vocês, né? Então, assim, essa possibilidade a gente deixa bem claro. Tem que estar no carro junto com ele ali. Isso, exatamente, tem que estar ali no momento. Agora, se ele recusar, porém, ele apresentar pelo menos 2 características de embriaguez, por exemplo, muitas vezes a gente consegue só pelo hálito da pessoa, né? Certo. Ali já tem já é um indício. E aí outras situações, a falta de equilíbrio, olhos vermelhos, né? E geralmente aí não tem como liberar um cidadão desse. Aí não, dificuldade na fala. Exatamente. E aí lavra-se o auto de constatação descrevendo a situação ali. Mas ele não desce pro CISC nessa situação de recusa, né? Vai pro CISC. Se ele recusar e ele aparentar essas características, ele desce pro CISC. A mesma coisa. Mesma coisa que ele tivesse soprado. E mete algema nesse cidadão, coronel? Mete algema nesse cidadão? Aí eu vou deixar uma coisa bem clara. A algema depende porque muito... o povo tem medo de algema. Exato. Mas depende muito da forma como essa pessoa ali ela está se portando. Se ela não oferecer risco algum para nenhum dos agentes, dificilmente ele será algemado. Sim. Que a algema, às vezes as pessoas confundem como um ato de querer menosprezar a pessoa, e não é esse o caráter da algema. O caráter da algema é para resguardar a integridade física de todos. Tem pessoas que ficam extremamente exaltados. Numa blitz dessa aí. Ixi, rapaz. Aí precisa usar daí a algema. Aí você usa para o cara se conter, para ele não se alterar. Porque toda ação tem uma reação. Sim, sem dúvida. Ninguém gosta de... Quando ele recebe a voz de prisão exatamente, ali, às vezes, dependendo da situação ali, da reação dele, aí o agente exatamente. tem que fazer às vezes você tem que... Agora, a grande maioria das pessoas... Não precisa. Não é utilizado nenhum tipo de algema. Agora, é bom, interessante esclarecer isso aí, que as pessoas que se recusam a fazer o teste, a penalidade que, no caso, posterior, depois de ser julgado, for administrativamente, exatamente. É o mesmo valor de quem estivesse dirigindo sob influência de álcool. A recusa, a penalidade dela é a mesma de quem estivesse conduzindo o veículo sob influência de álcool. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não vai ter como. Então o mais fácil é ele já... Sim. Mas não tem como daí, no caso do agente, colocar ali a quantidade, porque ele não chegou. Mas aí que a Fran muito bem explicou. Existe um termo chamado termo de constatação. Lá existem diversos itens a serem observados pelo agente. Certo. O agente ali, se ele observou
que aquele cidadão, ele está exalando odor etílico, exalou que ele está sonolento, ou ele está muito disperso, ou ele está muito falante, ou ele está exaltado. Tudo é marcado, tudo essas características. Tudo, lá tem números. Tem vários. Quando ele apresenta 2 dessas características ou mais, é um indicativo que ele está com a capacidade dele psicomotora, ou seja, de reação alteradas. E isso caracteriza o flagrante por embriaguez ou alguma substância tóxica, que, no caso, inabilita ele a dirigir. Então, quando a gente percebe isso, a gente toma este termo e aí faz o encaminhamento dessas pessoas até o CISC. E conforme eu disse, a lei seca não está aqui para acabar com a festa de ninguém. Nós não queremos, de hipótese alguma, interferir no divertimento das pessoas. O que nós queremos é que essas pessoas que estão se divertindo tenham segurança. E para que elas tenham segurança, nós precisamos fiscalizar e ser rígidos, porque eu não quero no dia de amanhã ter um filho, ter um irmão, um pai, um amigo, um colega, ter a vida ceifada por conta de irresponsáveis, de pessoas que ainda brincam com essa situação de embriaguez na condução de veículo. E essa questão aí do trânsito, Coronel e Fran, ela realmente precisa, eu acredito que a população em si, ela aprova essa situação. Porque nós não podemos aceitar que o cidadão ele enche a cara de cachaça e vai querer pegar um carro ou uma moto e sair da cidade aí e achar que ele é o dono da via. Então, se as autoridades e os órgãos, ele está aí para isso, para fiscalização, né? O cidadão, ele descumpriu as normas, ele vai ter que pagar pelos seus erros, né? E aí eu vi um cidadão que até abordou um assunto desse, que teve supostamente, né, uma autoridade aí das cidades que não gostou muito, parece, de umas blitz, e entrar com um pedido aí. Eu falei, mas o camarada tá equivocado, porque como que vai entrar com um pedido com tanta gente matando o trânsito aí, o trânsito da cidade tanto violento, aí o camarada não tá gostando de blitz, porque tá tomando então, alguma coisa tá acontecendo, porque a polícia tá fazendo o trabalho deles. A guarda também fazendo o trabalho deles. E aí, mas assim, a gente até viu que a pessoa que deu a entrevista estava meio assim, não estava muito gostando, não, parece, da Blitz. Mas essas Blitz, ela precisa continuar, viu, Coronel? Precisa continuar. Essas Blitz está sendo uma maravilha para a população. Nós, da segurança pública, Luiz, nós não vamos abrir mão de estar realizando esse trabalho, porque a gente entende que é necessário, tá? A gente sabe e entende a importância da continuação desse trabalho. E as pessoas precisam mudar os seus comportamentos. Ou elas mudam os seus comportamentos ou vão insistir no erro e mais cedo ou mais tarde vão acabar caindo numa blitz dessa de fiscalização e certamente vão sofrer as penalidades impostas ali, não por mim. Não por mim, não pela Franciele, não pelos agentes que estão ali, e sim pelo que determina a lei. Né? Nós cumprimos a lei. Tá? Deixando isso bem claro, eu gosto de pontuar isso porque não pode haver distorção. Nesse período, Luiz, você bem me disse aí, infelizmente nós estamos agora próximo de uma campanha, período pré-eleitoral, algumas pessoas tentam se aproveitar para distorcer isso aí, tá? E não é isso, tá? A Blitz, ela está ali para coibir os maus condutores ou as pessoas. Ela que está em dias, tranquilo, não tem problema nenhum. Vai embora. Eu já passei em várias. Pra você ter uma noção. Inclusive na última, eu e o Alceu Grapé já chegamos lá e aí encostamos. Já pegamos logo o negócio para fazer o teste lá, para já para ir embora, e fizemos tranquilo. Tinha umas pessoas ali nervosas do lado, não vou fazer isso aí não, tá? Já fizemos rapidamente ali e já fomos liberados automaticamente também. Já fizemos o teste, já passei em várias, mas essa não teve boca não, essa eu tenho que encostar lá. Encostei, já era depois de meia-noite, né? Geralmente elas... Eu tive que encostar e fiz o teste. Esse é um trem interessante aqui em Tangará, né? Eu tive conversando recentemente com uma professora, ela falou, olha, eu andei por alguns estados do Brasil. Já morei. Ela citou lá os estados, agora eu não me recordo.
Aí falou, cara, mas aqui em Tangará tem um trem diferente. Aqui o pessoal adora derrubar um poste. Vários já caíram aí nessa Alliance Internacional aí. Alliance Internacional é o principal corredor de poste. Meu Deus. E o que tudo indica, tá? E alguns perderam a vida, né? Exato. E o que tudo indica é que essas pessoas estavam embriagadas. Sem dúvida, né? Entendeu? Ou no aparelho celular, né? Ou tava ali no celular, um dos dois, né? Ou tava alcoolizado. É outra causa de acidentes graves aqui no nosso município, é isso aí também. É isso aí, né? Exatamente. E não tem como, parece que o pessoal... Eu estava na rodoviária essa semana e uma mulher estava vindo num veículo subindo na Rua 8, né, que é a Sebastião Barreto, ela quase bateu. E eu percebi que ela estava olhando no celular. Ela quase bateu na circular que estava encostada, ela assustou assim, daí ela voltou pro centro da pista. Falei, mas já pensou uma mulher, pelo meio-dia, uma condutora, dentro de um carro, olhando o aparelho do celular e quase bateu no outro carro. E se a mulher que estava passando na calçada não tivesse tomado cuidado, quase que ela invadiu a calçada, com o aparelho do celular na mão. Eu falei, e o que vai fazer? Acontece um acidente desse aí, e aí? Vai falar que o carro deu um problema ou a pessoa deu um mal, ele vai querer inventar alguma coisa, né? Porque não vai ter ninguém para ver ali, então... Eu acho que é um dos problemas hoje de Tangará também o aparelho, né? Os agentes de trânsito, quanto da Polícia Militar, quanto da Guarda, tem um problema muito sério com essas pessoas, né? Sim, é uma das maiores infrações cometidas em Tangará. É uma das maiores. E parece-me que as pessoas, ao invés de diminuir esse número parece que aumenta, né? As pessoas para que gostam de usar o aparelho, né, no carro. Eu costumo falar que, infelizmente, nós estamos, assim, numa época, assim como o coronel falou a respeito da pressa, né? Sim. Uma era, assim, de muito egoísmo, sabe, Luiz? De pensar só em si mesmo, em resolver o meu problema ali na hora, ou eu não perder uma venda, né? Nós temos situações de pessoas ali que eu sei que elas passam o dia todo. O celular é uma ferramenta de trabalho, porém ela associada à direção não combina, não tem como. E não dá para a gente também pensar em algumas alternativas e aí... Não. Aquelas câmeras que tem no semáforo, ela capta essa questão aí do celular ou é só mais do... Essas câmeras, na verdade, elas funcionavam assim, pelo menos a intenção inicial é para uma questão própria do trânsito mesmo, né? Organizacional do trânsito, uma contagem ali, né? Não voltada para fiscalização, porque se fosse, primeiro teria de haver uma divulgação, teria também nós teríamos que sinalizar os locais, já avisando as pessoas a respeito dessa fiscalização. Também, o Código ele permite, através de pardal, de câmara, com o aparelho, o Fran ou o Coronel tem essa... Eu não sei se o Código de Trânsito Brasileiro ele dá essa liberdade para os órgãos estar cobrando, por exemplo, a pessoa está com o aparelho automático. O agente ele pode fazer isso, né? Luiz, ele permite, sim, a questão das imagens, porém, a questão do celular, várias dessas infrações não tem como, por exemplo, o próprio agente mesmo, muita gente nos questiona a respeito de, mas não tem uma foto que comprove. O agente, ele tem a fé pública, apesar de as pessoas, né, tem esse mito, né, inventou a multa, né? Nós temos ali todo um treinamento para isso, né, fora a nossa experiência diária, né, nós temos, e outra, não tem como, a gente ainda não conseguiu desenvolver essas habilidades de tirar foto, conseguir pegar a placa, a cor do veículo, a marca, né? Ainda não, né? Quem sabe um dia, né? A gente desenvolve esses superpoderes, mas por enquanto não. Mas assim, há também nas notificações uma observação. Como o auto, assim, não cabe, né? Toda uma descrição no auto, mas ele fica registrado. Então, inclusive, nós utilizamos, assim, eu mesma, eu costumo descrever a situação nas observações do meu auto para torná-lo ele ainda mais consistente e verídico. Então, por exemplo, eu observo a roupa que a pessoa estava, às vezes nós percebemos a cor do celular, entendeu? Tá assim, ó, tá na altura, tava segurando com a mão direita, na altura do volante, entendeu? Todas as questões. Então, mesmo elementos... vocês não abordam esse veículo, vocês... Não tem como, Luiz, porque né? tem que estar em movimento para a gente poder... Entendi. Você entendeu? E outra coisa,
como o coronel lembrou, parado no semáforo, gente, não pode, tá? Um aparelho, né? Não pode, você está em trânsito. A qualquer momento vai ser liberado para você continuar. É uma parada momentânea. Se estiver parado, vocês podem fazer? Se você estiver Sim, pode com fazer? certeza. Pode A fazer. gente só não pode fazer se a pessoa estacionar. Estacionar, ele pode né? usar o tanto que ele quiser. Exatamente. Fica parado 1 hora, 2 Mas horas lá. E Fica lembrando tranquilo, pode que até não dormir é lá. apenas utilizando aqui, tá? É manuseando, segurando, tá segurando o celular. Se estiver no banco e estiver com fone, também não pode? Não pouco. Se a gente conseguir identificar que ele está utilizando o celular, que ele está... Mas isso a gente tem que conseguir visualizar toda a situação. Não é assim, tá? Se estão com fone lá, não sabe se está usando ou não, se vai ser um aí a som gente... que ele está ouvindo. Só se vocês verem que está mais ou menos numa altura, tá vendo que está, Sim, né? com Mas a certeza. intenção, eu deixando bem claro, a intenção do agente ali não é jamais prejudicar um condutor. É porque se de fato esse condutor estiver manuseando, ele está errado, ele tem que ter consciência. Eu até Eu nem gosto de prejudicar, certa tá vez certo, eu teve uma reunião numa Sim. determinada escola, e lá tinham alguns agentes políticos, e aí houve uma certa reclamação sobre a forma de agir dos agentes. Os agentes de trânsito municipal Eles que estavam muito caxias. Estavam muito caxias. Enérgico ali, tá? Eles estavam muito enérgicos, né? E eu só ouvindo, né? Falar... Espera esse povo falar que eu vou ter que dar uma... Quando entrou a minha vez, eu falei, olha, posso falar? Pode. Olha, eu não tenho que concordar com os senhores, não. Eu tenho que discordar. Olha aí. Quem está reclamando aqui, com certeza cometeu alguma infração de trânsito. E eu vou, pior, eu vou além. Eu cometi uma infração de trânsito e eu fui multado. Olha aí. Tá aqui, ó. Peguei abri lá a notificação. Abri a notificação. Eu, como cidadão, que eu tenho que ter consciência que eu estava errado. Estava utilizando. Não, eu não usava cinto de segurança. Por andar muito tempo em viatura, e nas viaturas a gente não tem condições de usar cinto de segurança por conta de atendimentos de ocorrência, a gente pode ficar preso na hora de um desembarque rápido e isso ter prejudicado a nossa vida. Então é dispensado isso aos agentes de socorro, carros de polícia e de fiscalização. Ah, perfeito. Isso virou um hábito na minha vida, então eu não usava cinto de segurança. Tava no carro... meu carro normal, e andando normal. Ela recebeu uma... Chegou lá em casa. E não foi a Fran, não, que fez essa notificação? Vou ser sincero, não sei quem fez a notificação. Sim, eu acho muito interessante, porque a gente tem que entender... praticando uma irregularidade, estava sem errado. cinto de segurança. É uma infração de trânsito. Infração de trânsito. E eu, como cidadão, tenho que ter consciência. Eu errei. Não gostei. É normal, quem gosta de tomar multa? Ninguém. Mas não é desqualificar o trabalho daqueles que estão trabalhando porque você errou. E geralmente quem reclama é quem erra, né? É por isso que esse pessoal tá bravo. O que eu fiz? Mudei meu comportamento. Sim. Pode procurar aí na rua ver se eu ando sem cinto. Pode me andar aí agora se eu não ando sem cinto. Não ando. Saiu, cinto de segurança. Aprendi. Tomei uma multa, aprendi. Quem dera se as pessoas fossem assim. Não precisava nem isso. Nem o agente ficar... Nem precisava tomar multa. Mas assim, foi importante eu aprender através disso. Isso faz parte da vida. Nós temos que aprender a evoluir. Quando a gente insiste no erro, a gente tem que ser penalizado mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Agora, isso aí serviu como um alerta para mim. Falei, não, cara, detalhe, hoje a família cresceu, eu tenho vários filhos, levo à escola, vou para tudo quanto é lugar, coloca cinto. É para segurança minha, é para segurança deles, é para segurança de todos. E nós temos algum dados, se aumentar a fiscalização de penalidade, há uma redução ou isso, como que nós podemos ter uma noção? Se, por exemplo, esse pessoal que estava falando, os agentes tal, quando aumenta o número de notificação, será que há uma probabilidade de dar o pessoal se conscientizar mais ou não podemos ver esse lado? Eu não tenho como responder isso para você, mas eu acredito, tá? Que a educação para o trânsito, juntamente com a fiscalização, é indispensável no atual cenário que nós vivemos. Não temos condições de abrir mão de um ou de outra. Porque a irregularidade está muito grande. Na verdade, é o que eu falo. Muitas interceptações, muito acidente. E o pior, são acidentes graves. Não são acidentes, quaisquer acidentes, são acidentes graves. E você vai analisar esses acidentes, você vai vendo que, assim, é uma série de imprudências por parte dos condutores. A maioria, né?
difícil ser Eu aí, não, eu problemas mecânicos, por agora falando aqui, eu desconheço algum que teve alguma falha mecânica. Algum mal súbito ali, o cara deu um piripaque Não, ali. tem, às vezes até Mas isso é raro, né? Aconteceu um. Aconteceu? Tá? Com mal súbito. Eu atendi, sim. Que teve na Avenida Brasil, que um rapaz passou mal, perdeu o controle do carro, bateu o carro, esse carro bateu no outro carro, derrubou uma moto. É assim, um acidente até grave, mas assim, ninguém se feriu gravemente. Certo. Foi um mal súbito. Acontece? Acontece. Mas olha a infinidade, ele é mínimo. De cada mil, eu vou falar que a cada 100, eu acho que talvez menos de mais de 100. Mais de 100, né? Mas assim, o Luiz, eu achei muito interessante a Tangará que eu quero, né? A Tangará que eu quero é uma Tangará que as pessoas se conscientizem que a gente precisa, para mudar esse panorama, mudar esse cenário, cada um tem que fazer a sua parte. Contribuir, né, Coronel? Quando a gente erra, a gente tem que reconhecer o nosso erro. Ao invés de ir lá querer tirar satisfação, vai lá, peça desculpa. Me desculpa. É a melhor coisa. Às vezes você está até certo, me desculpa e tal. Você estava certo, mas você teve ali a humildade para evitar um outro problema, que daquela infração de trânsito poderia virar um crime. A pessoa poderia te agredir, você agredir ela, e aí voltar ao tempo da barbaridade. O que nós não queremos é isso. O que nós precisamos primar é pela boa educação, é para que as pessoas tenham... sejam mais humanas, né? A gente precisa ter paz no trânsito. E para ter paz no trânsito, a gente precisa mudar só o comportamento. É só o comportamento, sair de casa consciente, né? Com tranquilidade. E aí, nessa seara tão vasta, Fran, essas palestras que a Detrave oferece, ela tem um custo ou é gratuito? A empresa ou a escola, é gratuito? Gratuito. Qualquer grupo que desejar essa palestra... nós disponibilizamos, né, através do site da prefeitura, do departamento. A pessoa faz o pedido através do site. Do site da prefeitura, entrando lá num doc, né? Faz seu cadastro, já fica lá para... são vários serviços, né? Então, ela tendo o cadastro ali, ela tem acesso ao protocolo geral, enfim, e ali ela já faz o seu pedido para palestra, lembrando que durante o ano todo a gente vê o horário, a data, né, mas ali que a gente vai estar realmente disponível. A pessoa sugere, a gente vê se há disponibilidade naquela data e geralmente nós somos convidados a ir até a empresa ou ir até a escola, certo? Né, que geralmente o que o pessoal costuma, né, fazer, esse convite. Chama vocês, então, lembrando, né? Chamando nós. E a gente sempre volta, como eu disse, como é o ano todo, né, a gente foca, assim, na questão do Maio Amarelo, na época, né, da campanha, mas durante o ano... de janeiro a dezembro, né? E o nosso foco, assim, maior é direção defensiva, como o Coronel disse, né? É o carro-chefe de vocês, né? Carro-chefe, sim. Porque são aquisições de hábitos, certo? E, assim, questões... Na verdade, não é... Como é que eu posso dizer? Não são novidades. Desde 2004, se eu não estou enganada, o Código de Trânsito Brasileiro, ele já pede que as autoescolas tenham essa matéria, esse assunto, direção defensiva já. Então, assim, é um reforço, na verdade, um lembrete, entendeu? Para que as pessoas utilizem, né, dessa prática, certo. Né? E aí a gente ali dá noções de como, né, o uso do cinto de segurança, enfim, as leis. São várias. Aí, né? A gente tem ali, geralmente são palestras de 40 minutos, 1 hora, né? Mas que dá para tirar dúvidas. Bem bacana. Interessante. Tá? Fran, o trânsito é muita coisa, tem bastante coisa para falar, mas caminhando para o final, qual a Tangará, Fran, quer para o futuro? Olha, uma Tangará mais segura, com mais consciência, né? Principalmente, assim, se for a gente falar como é a parte do meu trabalho, que é o trânsito em si, como já disse o Coronel, né? As pessoas compreenderem que há essa necessidade, né, de seguir as leis, né, obedecer as normas, as regras. Se nós agirmos dessa forma, até acho interessante quem puder ter acesso, eu costumo passar nas palestras, pelo menos nessas agora atuais, um vídeo da campanha nacional, onde eles citam consciência, respeito,
responsabilidade, gentileza, né? São esses princípios. Então, se a gente unir todos esses, certo? A gente consegue essa paz no trânsito. Não só em Tangará, né? Mas enfim, Brasil todo. Não só no trânsito, né? Mas, enfim, se a gente seguir mais ou menos sair por esses conceitos, com certeza a gente vai chegar no que a gente quer, assim, perto do ideal que seria, né? De Tangará, do trânsito de Tangará. Maravilha. E o Coronel Henrique, para complementar com a Tangará, o Coronel quer para o futuro? A gente precisa... Fora muito bem disse, né? São alguns princípios, né? Gentileza, respeito, responsabilidade. Nós precisamos mudar esse panorama, né? A saúde pública vive um caos geral em tudo quanto é local, e nós podemos mudar um pouco dessa realidade na saúde pública, mudando alguns comportamentos no trânsito, né? Se a gente parar para pensar que muitas pessoas estão agora, nesse momento, nas filas dos hospitais, aguardando atendimento, sendo que elas poderiam estar sendo atendidas e estão deixando de ser atendidas. Por quê? Porque nesse exato momento está chegando no hospital alguma ambulância com alguém que acabou de se acidentar. E o pior, não foi a grande maioria desses acidentes por imprudência, ou seja, por conta de comportamento, falha humana. Então nós precisamos mudar isso, né? E a Tangará que eu quero é uma Tangará que esteja melhor em todos os aspectos, né? Seja no aspecto de segurança, né? Porque a Polícia Militar aqui está para garantir a segurança das pessoas. É uma cidade com menos acidentes, né? É claro, não vai acabar os acidentes nunca, mas se a gente mudar pequenos comportamentos, eu tenho certeza que esse panorama muda rápido. Eu lembro quando eu era criança e que eu vi uma famosa foto estampada acho que num cartão telefônico, um cachorro atravessando numa faixa de pedestre. Faz tempo, isso tá galera. E isso era cartão postal, era uma isso referência. Era o cartão postal de Tangará. Quando falava Tangará da Serra, a imagem que vinha, eu não morava em Tangará, nem conhecia Tangará, vim conhecer agora, depois de adulto, quando vim trabalhar aqui. A imagem que eu tinha de Tangará era essa, que aqui, no trânsito, as pessoas respeitavam até o cachorro atravessando na faixa. Então isso era uma coisa muito coisa, mas eu acredito que foi até uma campanha, e essa campanha foi 10, quem teve essa campanha teve uma sacada genial. O que nós precisamos é divulgar as boas ações no trânsito, para que as pessoas comecem a mudar o seu comportamento, porque se a gente ficar focando só nesse trânsito, acidente, e parece que atrai mais acidentes, né? É incrível, né? Mas essa sacada dessa campanha, né? E a cidade que eu quero, a Tangará que eu quero, é essa Tangará que foi muito bem anunciada nos cartões telefônicos lá para os idos de 2000 e alguma coisa. É verdade. Mas eu quero agradecer aí a presença de vocês, tá? Da Fran, do Coronel Henrique. A Tangará que eu quero estará em outros momentos abordando sobre trânsito e outras pautas com vocês. Mas de coração, a Tangará que eu quero agradece aí a participação de vocês nesse bate-papo de muita importância aí sobre o trânsito de Tangará da Serra. E eu quero despedir de vocês aí, ficam ligados, tá? Assuntos importantes aí sobre o trânsito. Você que está chegando agora, você pode aí deixar o seu comentário, deixar a sua sugestão, que a gente vai agradecer. A Tangará que eu quero agradece vocês aí que sempre está participando com a gente. Até a próxima. Tchau.